Olá, muito bem-vindos. Estamos no primeiro episódio do Descomplicando Sucessões. É um podcast realizado pela Comissão de Sucessões da OAB de Santa Catarina. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, a doutora Renata Raupp. Eu sou Cíntia Facchetti, sou advogada há 18 anos na área de Direito de Família e Sucessões. Sou secretária adjunta da Comissão de Sucessões. E ao meu lado, a minha amiga e fiel escudeira Aline. Então, eu sou a Aline Mendonça, sou advogada há 23 anos e quero dar boas-vindas à Renata Raupp. É uma honra, um prazer escutá-la hoje. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Nós vamos ter uma conversa bastante interessante hoje. Estamos ansiosas. Deixa eu fazer, então, os agradecimentos iniciais aqui ao presidente da Ordem dos Advogados, Juliano Mandelli, ao presidente da Caixa dos Advogados, a CAASC, Pedro Miranda, à coordenadora do projeto de podcast, Clarissa Medeiros, e a nossa querida presidente da Comissão Estadual de Comissões, Aline Burick. Renata Raupp, nossa convidada de hoje, como a gente já falou, ela é doutora em Direito, professora de Direito de Família e Sucessões na UFSC, professora do mestrado profissional da UFSC, coordenadora do GFAM e advogada. Bem-vinda novamente, Renata. Muito obrigada. A gente hoje vai tratar do tema que é de extrema intimidade da Renata, né? A gente acompanha muito as palestras dela, não é à toa que ela é a nossa primeira convidada. Obrigada para vocês duas, obrigada também para a Aline Burick, Pedro Miranda, Juliano Mandelli, obrigada pela assistência técnica aqui que nos acompanha, e de fato são as minhas duas matérias do coração, né, Família e Sucessões, as quais eu leciono há mais de 30 anos, então só para ter uma ideia, eu iniciei ensinando pelo Código de 16, passei pelo Código de 2002 e estou prestes a lecionar pelo PL, de maneira que vocês podem ver que eu devo estar para me aposentar, né? Está na hora de eu me aposentar, de eu pendurar minha chuteira. Mas a PL, será que sai esse ano ou não sai? Eu não sei, ano de Copa, ano de eleição, eu acho que sai, viu? Porque tudo que se vota que é polêmico, datas como essa conjuntura aí de 2026, eu não sei, eu tô achando que é possível. Tá crente que sim. Eu tô achando que é possível. Eu achei até que fosse ano passado, mas acabou se estendendo e a gente tá amadurecendo. Eu acho que também acaba amadurecendo bastante coisa que ainda tá em divergência, né? Porque são muitas pessoas, muitas cabeças pensantes, né? Quase 900 emendas. Nossa, é muita coisa, né? 800 e tantas emendas. Uhum. Mas eu acho que a conjuntura que a gente vive agora em 2026, não sei, né? Eu não quero predizer nada aqui, mas eu acho que possível é. Ah, que bom. E para quem não sabe, a PL 4 de 2025, ele é um projeto de lei que vai atualizar, na verdade ele vem como forma de modificação do Código Civil, o nosso Código Civil antigo aí, que já está antigo, né? Eu acho ele que já nasceu velho, né? E na área de sucessões traz aí algumas polêmicas que a gente quer abordar hoje com a Renata, né? Sobre a legítima, sobre a questão de se cônjuge é ou não herdeiro. Então, são temas bem interessantes para a gente poder acompanhar no dia de hoje. Renata, a PL 4 de 2025, ela propõe uma reforma ampla no Código Civil, o que muda de forma relevante no livro de Direito de Sucessões, ao teu ver? Bom, é importante, até porque a gente está fazendo aqui a gente está prestando um serviço social muito importante, sobretudo para a nossa classe, né, para a advocacia. O PL 4 2025, ele em tese foi vendido para nós como uma mera atualização do Código Civil, né, e mais no sentido de adaptar o Código Civil vigente, pelo menos aos posicionamentos já consolidados do STJ e modificar alguma outra coisa. Eu não posso dizer para vocês em outras áreas, porque não são as áreas que eu estudo.
Mas eu posso dizer que no direito de família e no direito de sucessão nós vamos ter um novo código. Muda muita coisa e muda com profundidade, né? E muitas vezes as alterações que a gente vê propostas ali no PL nem sequer estão de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ. Então eu acho que isso é um ponto de alerta muito importante iniciar por essa pergunta, até porque assim eu sinto que há pouco interesse a respeito do PL, eu acho que as pessoas ainda não acreditam, né, que ele seja um projeto viável, que ele possa ser aprovado, mas é importante a gente dizer que passou da hora já, né, da advocacia, dos advogados, da comunidade jurídica, assim, se inteirar desse PL, né, discutir esse PL. No direito de família e no direito sucessório muda muito. No direito sucessório, a maior mudança está na sucessão legítima. E dá para dizer que é uma guinada de 180 graus, o que está proposto lá. Não estou dizendo que será aprovado dessa forma, depois a gente até pode aprofundar. Mas o que está proposto no PL é uma guinada de 180 graus. E isso, claro, repercute muito na vida da sociedade de modo geral, porque sucessão legítima, quem não deixou testamento vai estar sujeito, né? E tem a parte da sucessão legitimária que todos nós estaremos sujeitos. Então eu acho que para a nossa atuação é fundamental que a gente conheça, que a gente discuta, né? Infelizmente o tempo de mandar proposta já acabou, mas estamos em tempo de começar a ampla discussão e a profunda discussão desse PL. Até para aplicabilidade, né, da nossa realidade, né? Exatamente. E até para conversar com o cliente, né, que vem buscar um planejamento patrimonial e sucessório, a gente tem que pensar em tempos de hoje e também com a perspectiva do PL, né? E tudo isso tem que ser discutido com o cliente, explicado para ele e eventualmente ele tem que saber que vai estar sujeito a um recall. Exatamente. A depender do que passar, do que for aprovado. Muitas vezes já é complexo tratar daquilo que a gente tem, imagina de uma perspectiva. Exato, né? de agora em diante, esse cliente que eu vou atender, eu tenho que ter em mente que aquilo que a gente está projetando pode ser alterado em profundidade. Né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né, na hora que a gente propõe o nosso trabalho para o cliente. Exatamente. Por isso que estávamos aqui em off conversando sobre a importância dessa atualização para a advocacia, né? Sim, do acompanhamento do PL. Nessa proposta relacionada especificamente ao direito das sucessões, a maioria podemos dizer que há um consenso ou não sobre eu acho que tem pontos muito polêmicos, né? E eu acho que a maior polêmica está justamente dentro da profunda alteração proposta pelo PL na sucessão legítima e legitimária. Então, assim, do pouco que a gente vê sendo discutido na sociedade, entre os colegas, a gente sempre vê a discussão a respeito do cônjuge e companheiro saindo da ordem da vocação hereditária ali na concorrência com descendentes e ascendentes e também saindo lá no 1845 do rol de herdeiros necessários. Então, eu diria que essa parte é uma parte muito polêmica da reforma, talvez até nem seja aprovada da forma como está pensado, porque gerou uma polêmica, eu digo até uma insurgência, né, de parte dos juristas, mas eu localizo aí a grande polêmica do direito sucessório. Eu acho que as demais alterações não são de tanta monta. Eu acho que essa alteração, né, da ordem da vocação hereditária, a retirada do cônjuge companheiro da concorrência com descendentes e ascendentes e a retirada do rol de herdeiros necessários é o que mais se tem falado, pelo menos é o que eu tenho ouvido, né? A gente não ouve comentar mais nada, a gente ouve comentar a respeito disso, né? Então eu acho que esse vai ser o grande ponto de atenção
do que está projetado no PL. E o que tu acha que se dá esse ponto de divergência em relação a esse Eu tenho tema? uma opinião, eu acho que minoritária, não sei, pelo menos entre as colegas aqui, né, os colegas com os quais eu debato, e pode que muitas vezes até eu seja criticada, mas eu não me furto de dar a minha opinião. Perfeito. E vou dizer para vocês o que eu penso. Posicionamento, né? Posicionamento, goste ou desgoste, é um posicionamento. O que eu penso? Eu penso o seguinte, o Código Civil de 2002, ele trouxe a figura do supercônjuge, né? Então, é o cônjuge concorrendo com descendente, concorrendo com ascendente, sendo considerado herdeiro necessário, e isso tem uma justificativa. E essa justificativa se dá porque o Código de 2002, que é o nosso Código Civil vigente, ele é um projeto do fim da década de 70. Então, quando foi projetado o nosso Código atual, a gente vivia uma sociedade muito diferente daquela que existia quando ele entra em vigor. Nós tínhamos uma sociedade em que o casamento era indissolúvel, e ele foi indissolúvel até 1977. O casamento só terminava com a morte. Sim. O divórcio foi introduzido lá no finalzinho da década de 70, e mesmo assim, quando o divórcio é introduzido no Brasil, ele era muito difícil. Do ponto de vista formal, tinha um monte de requisito para ser obtido. Do ponto de vista social, existia preconceito, né, com casais divorciados, filhos de pais divorciados. Então, não era uma realidade corriqueira na nossa sociedade. Precisava saber o motivo. Não necessariamente isso, mas 5 anos de separação de fato, ou 3 anos de separação judicial, vários. E quando, quando o divórcio foi introduzido, e nós tivemos a Lei 6.515 de 77, que regulamentou o divórcio no Brasil, o que aconteceu foi que essa lei aproveitou e mudou o regime legal, que era a comunhão universal, para a comunhão parcial. Então, essa conjuntura de fatores, né, somada à questão de que a expectativa de vida era menor, as pessoas casavam e a morte dissolvia o casamento, geralmente as pessoas casavam pela comunhão universal, e até hoje é uma realidade, as pessoas casam majoritariamente pelo regime legal. Sim. Não tem o hábito de fazer pacto, né? Então, assim, quando o meu cônjuge falecia, eu já recebia metade de todo o patrimônio, porque o meu regime era da comunhão universal. Então, quando o projeto de Código Civil de 2002 ele teve início, ele encontrou toda essa conjuntura de fatores. Então, o que aconteceu? Na época, se tentou melhorar a posição do cônjuge na sucessão, meio que compensando o fato de que a dissolução ia se dar em vida, o divórcio tinha sido introduzido, o regime legal tinha sido alterado. Só que a gente teve uma realidade de que esse projeto de lei, ele só se concretizou 30 anos depois. E quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, ele encontrou uma sociedade completamente diferente. Ele encontrou uma sociedade que eu brinco, né, cujo modelo de conjugalidade é o modelo das monogamias sucessivas. Hoje é difícil você encontrar um casal que casou e que um dos dois morreu casado, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma relação anterior com filhos, aí um novo casamento, às vezes com filhos, aí um divórcio, uma união estável, posterior. Então, o que a gente percebeu? Quando entrou em vigor o Código de 2002, essa figura do supercônjuge já não combinava com uma mini conjugalidade, né? Encontrou a época aí dos amores líquidos, então era um supercônjuge por uma conjugalidade não tão super assim. Rasa, né? Rasa. E aí o que acontece? Assim, minha experiência pessoal, acredito que a de vocês não deva ser diferente, dos colegas que nos ouvem também não deva ser diferente. A grande busca pelos escritórios especializados para planejar era saber como é que deixava o patrimônio para os descendentes. Sim, com certeza. Exatamente. E a figura do supercônjuge concorrendo com descendentes, sendo herdeiro necessário, e a gente não podendo, no pacto, abrir mão da concorrência sucessória ou da sucessão em razão
da vedação do artigo 426, forçava a gente a dizer para o cliente, olha, a gente pode até limitar a participação do cônjuge com os descendentes, mas a gente não consegue eliminar, não é? Então, eu acho que isso foi percebido pela comissão, e a comissão tentou, então, adaptar o PL de uma forma que combinasse com o modelo de conjugalidade e de sociedade que a gente tem hoje, em que a pessoa não diz eu sou casada, a pessoa diz eu estou casada. Exato. Né? Mas isso acho que foi um tiro que saiu pela culatra, porque acabou virando uma discussão de gênero e acabou se dizendo que isso era para puxar o tapete das mulheres, que são pessoas mais vulneráveis, e enfim. Mas eu não acredito que esse tenha sido o propósito, mas talvez em razão de toda a polêmica que se desenvolveu a partir daí, não seja aprovado o PL da forma como ele está. Mas eu quero chamar a atenção que no PL tem 3 válvulas de escape. Quais? A primeira é tirar o cônjuge, o companheiro da concorrência com descendentes e ascendentes. Se essa não for aprovada, temos a segunda válvula, que é tirar do rol de herdeiros necessários. Sim. Se nenhuma das duas for aprovada, a terceira válvula de escape, e essa eu posso apostar que será, é a flexibilização do artigo 426, que é o artigo que proíbe pacto versando sobre herança de pessoa viva. Vai haver lá, infelizmente eu esqueci o meu PL no carro, eu não tenho aqui como dizer a redação específica, mas o artigo 426 vai trazer exceções e vai permitir que no pacto antinupcial se possa renunciar à futura sucessão do cônjuge, reciprocamente, porque às vezes é um problema de ambos, Claro, né? exato. Eu estou numa segunda, terceira conjugalidade, tenho filhos da conjugalidade anterior, encontro uma pessoa também com filhos da conjugalidade anterior, é uma demanda de ambos, e hoje eles não podem ajustar isso num pacto antinupcial, porque até o momento o STJ entende que não tem validade essa cláusula, porque fere a vedação do 426. Então, veja, no PL isso está colocado em 3 artigos diferentes, né? E eu aposto que se os outros 2 a respeito da sucessão acabar não sendo aprovado, lá no 426 a gente vai encontrar uma solução. E isso não seria talvez considerado algo que possa ser anulado? Então, eu acho importante para o advogado que está planejando, pensando no PL, que seja bem conversado com o cliente, que seja dito, olha, a gente vai fazer isso aqui na expectativa de que o PL seja aprovado, mas eu digo uma coisa a vocês, mesmo antes da aprovação desse PL e da alteração do 426, eu acho que a própria discussão que o PL abriu vai oxigenar a jurisprudência do STJ a respeito do tema, né? Porque a gente está falando de autonomia privada, né? Isso é bem importante. Era isso até que eu ia continuar depois, né? Eu acho que talvez a PL, no âmbito das sucessões, ele busca dar mais autonomia privada, né? Muito semelhante também até, não sei, o direito americano, né? Que busca que as partes possam dizer o que elas querem em relação ao seu patrimônio, né? Isso está lá também na exposição de motivos, né? Olha, as alterações que a gente vai fazer é para trazer mais informalidade, mais agilidade, para priorizar a autonomia, mas por vezes eu acho que entra em contradição, sabe? Em muitos artigos a gente vê essa ampliação da autonomia, em outros dispositivos a gente vê justamente o contrário, assim, um protecionismo em razão do exercício de uma autonomia. Isso mais lá no direito de família, acho que é mais palpável, é mais visível do que no direito sucessório. Mas eu penso que uma dessas 3 válvulas de escape aí vai dar certo, e isso por conta de um problema muito concreto, né? Que hoje não se tem alternativa, é até frustrante para o advogado, né, que atende o casal, que tem esta demanda, que tem esse consenso, e aí a gente acaba tendo que dizer, olha, a gente consegue reduzir, fazendo assim, fazendo um testamento e tal, mas eliminar não. Quer dizer, eu já fiz alguns pactos com a cláusula de renúncia avisando, olha,
Hoje o STJ entende assim, mas para mim é uma questão de tempo, Uhum. né? Uhum. Então eu acho que, inclusive, é possível a gente fazer constar, né? Porque eu Entendi. acho que isso, mesmo antes de aprovação do PL, eu acho que só a discussão que a gente está tendo, né, sobre o PL Há uma tendência, né? Eu acho isso que influencia, eu acho isso. que influencia. Tanto os debates como até em 3 oportunidades o legislador mostrou a sua vontade. Acho que há uma tendência de flexibilizar no futuro, né? É só complementar aqui a minha resposta para me defender, por que eu não vejo isso como uma questão de gênero, né? Esse dispositivo que pretende tirar o cônjuge, o companheiro da concorrência, simples assim, mulher também morre, né? Exato. E se a gente for olhar para a realidade brasileira e a gente estiver preocupada com a mulher mais vulnerável, 52% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, Uhum. né? E eu não tenho esse percentual na minha cabeça aqui, mas acho que é majoritariamente de mulheres o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Sim. Vamos imaginar uma situação em que uma mulher trabalhadora, mãe solo, de 4 filhos, consegue com muito sacrifício lá uma Casa Minha Vida, e aí se encosta nela lá um companheiro. Uhum. Convive com ela um pouquinho, ela Já morre passa. de tanto trabalhar e ele vai herdar junto com os Ele entra filhos. junto com os filhos, Exatamente. Né? exatamente. Então, assim, a gente precisa pensar. Essa é a realidade hoje em dia, Essa é a né? E eu realidade. acho que é isso que a lei deveria buscar contemplar, esses novos formatos de família e de vontades, né? É por isso que eu digo assim, que nessas discussões a gente percebe muito, né? Por um lado, dando importância à autonomia privada, mas por outro lado, tirando da mulher essa autonomia privada, né? Como se nós, por sermos mulheres, necessariamente fôssemos sempre vulneráveis, Exato. inclusive quando discutimos um regime de bens e quando fazemos um pacto antinupcial, coisa que às vezes me deixa um pouco desassossegada, porque eu lembro da época em que a mulher, quando casava, passava a ser relativamente capaz, né? E que foi uma luta muito grande, e a gente só conseguiu voltar a ser plenamente capaz, ainda que casada, com o Estatuto da Mulher Casada, em 62. Até lá, toda mulher que casava, mesmo que fosse maior de idade, ela voltava à posição de relativamente capaz. Então, assim, é complicado isso, né? Ao tempo que a gente luta por autonomia, também nos colocam nesse lugar de zero autonomia. Vulnerabilidade, como se todo mundo, né? E assim, até que ponto isso vai ajudar a mulher? Não ajuda, né? Parece que ela sempre está precisando de alguém dizer o que ela deve fazer. Ou ela sempre está fazendo alguma coisa porque foi influenciada por alguém. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho isso complicado, mas assim, acho que essa é a questão mais delicada, a discussão mais delicada, né, que o PL tem provocado. Então, se eu puder arriscar um palpite aqui, eu acho que o cônjuge e o companheiro devem continuar na concorrência com descendentes e ascendentes e talvez saindo do rol de herdeiros necessários, ou seja, para viabilizar a confecção de testamento, mas a minha aposta maior é que o 426 permita a renúncia sucessória no pacto. Seria uma forma menos polêmica e mais prática, será? Eu acho que sim. Não chamaria tanta atenção, eu acho né? que sim, eu acho que foge da polêmica, porque a polêmica está lá localizada no livro de sucessões, né? E polarizou muito, a comissão, eu acho que apanhou muito por causa disso, e polarizou muito as opiniões. Então, por isso que eu estou apostando aqui que o 426, pelo menos, vai ser alterado. A estrutura básica do Código de 2002 se mantém ou a gente está diante de uma reforma mais profunda? A parte que eu estudo, que é o direito de família e o direito sucessório, a gente vai ter um novo código. Não dá nem para dizer que é só uma atualização, né? Ok, a gente disse aqui, e eu
volto a repetir, o Código de 2002 nasceu velho, isso é a pura verdade, mas não dá para dizer que nós estamos só atualizando. A gente, no que tange ao direito de família, ao direito sucessório, a gente vai ter praticamente um novo código. Sobre a legítima em si, a mídia ela tem trazido de uma forma até inflamada, né, muitas informações e até às vezes contraditórias sobre as alterações propostas no PL. O que o projeto realmente pretende alterar em relação à legítima? Então, assim, em relação à legítima, a principal alteração é tirar o cônjuge do rol de herdeiros necessários. E com isso, nem precisamos tratar da polêmica se o companheiro seria herdeiro necessário ou não, porque o próprio cônjuge já sai. Na minha opinião, se o cônjuge ficar, o companheiro necessariamente vai ter que entrar neste rol, né, de herdeiros legitimários. Mas a ideia é tirar o próprio cônjuge e com isso já não precisamos mais discutir se o cônjuge teria exatamente a mesma posição sucessória. Essa é a principal alteração. Porém, tem outras que ninguém comenta, né, que ninguém está falando, porque talvez não tenham chamado tanta atenção, né, nem mesmo da mídia, mas que eu considero significativa. Vou dar um exemplo. O artigo 1846, se eu não estou enganada, ele fala o seguinte, que, primeiro, antes de tudo, é importante deixar claro aqui que houve um debate grande, inclusive previamente à comissão, previamente ao PL, havia um debate na doutrina a respeito da manutenção da legítima ou não no Brasil. E a gente tinha diversos doutrinadores defendendo o fim da legítima, né? Sobretudo para priorizar a autonomia do titular do patrimônio, que se o patrimônio foi construído pela pessoa, ela tinha que ter 100% de autonomia para testar, deixar para quem ela bem entendesse, que você ter um rol de herdeiros legitimários, na verdade, era uma fábrica de vagabundo, de gente que ia esperar o titular do patrimônio morrer, que não ia lutar por si, enfim, toda essa sorte de situações e de pensamentos a gente via na doutrina a respeito da legítima. Mas acabou que, acho que com mais profundidade, né, a comissão entendeu a importância da legítima, e eu sempre disse isso, que defender esse patrimônio mínimo para esses determinados parentes é fundamental, inclusive até para a gente poder concretizar na prática o ideal de família da Constituição, né? Como é que eu vou falar de isonomia entre todos os filhos se eu não tenho uma garantia, né? Então a legítima, pelo menos me garantindo que em relação à metade do patrimônio, um pai ou uma mãe não vai discriminar os filhos, né? Olha, esse filho é matrimonial, aquele filho é fora desse casamento, então eu vou deixar só para esse, aquele lá fica de fora, sabe? Também, da mesma forma, a legítima está garantindo ali a ideia de pluralidade das entidades familiares, a ideia de igualdade, a ideia de isonomia. Então, eu sempre defendi que a legítima cumpria um papel fundamental, inclusive no direito de família, né, que era a forma de concretizar aquele modelo, o paradigma de família da Constituição. E acho que a comissão acabou encampando essa ideia, manteve a legítima, teoricamente intacta, vou colocar entre aspas aqui, porque na verdade a legítima ela foi mordiscada, né? E esse artigo que eu vou comentar com vocês, eu acho que ninguém dá bola para ele não causou grandes polêmicas, mas ele é um artigo que diz o seguinte, que o testador poderá, se quiser, destinar até 1/4 da legítima para ascendentes ou descendentes vulneráveis ou hipossuficientes. Ou seja, além de toda a metade do patrimônio que ele já tem, que ele já dispõe, que é a parte disponível que ele pode testar para quem ele quiser, esse dispositivo ainda vai dar ao titular do patrimônio a possibilidade de ingressar em 1/4 da legítima. E aí, nesse momento, a gente fica se perguntando, tá bom, então vamos lá. O testador tem um ascendente
vulnerável. Tá bom, mas se ele vai receber 1/4 da legítima porque ele é vulnerável, está doente, por exemplo, em tese, né, ele não vive mais muito tempo e quando ele falecer, aquilo que o testador tirou dos próprios filhos vai ser devolvido na sucessão para os irmãos do testador. Entendeu? Porque o pai está falecendo da enfermidade que lhe causava vulnerabilidade, então a gente vê que, na verdade, está indo para um colateral do titular do patrimônio. Mesma coisa se a gente olhar para filhos, né? Eu tenho um filho menor de idade, então ele teoricamente é hipossuficiente. Eu tenho um filho do casamento que é menor de idade, tem 17. Tenho um outro fora do casamento, tem 18. Isso me autoriza a fazer um testamento, deixando, além de toda a parte disponível, mais 1/4 para este filho hipossuficiente, porque tem 17, sem contar que o que resta da legítima ainda vai ser dividido entre ele e o filho fora do casamento, por exemplo. Só que essa hipossuficiência, ela se resolve, né? O tempo cura. Exatamente. Ele vai fazer 18 e ele vai fazer 18 em breve, mas se o pai falecer e ele ainda for menor de idade, ele tem direito a receber aquele 1/4, mas em seguidinho ele completa 18 anos, mas essa desequiparação que esse dispositivo causou não vai ter remédio. Então até eu mandei uma sugestão a respeito disso, que eu construí junto com a professora Débora Gozzo, que é do grupo das civilistas, a gente preocupada com isso, a gente propôs uma alternativa, não de desamparar as pessoas hipossuficientes e vulneráveis, mas de trocar a titularidade de até 1/4 dessa legítima por usufruto, por exemplo. Interessante. Certo? Aí você garante ao testador a possibilidade de dispor até 1/4 da parte da legítima para estabelecer usufruto, ou para esse ascendente que está doente e que logo vai falecer, e quando ele falecer, encerra o usufruto e divide normalmente entre os herdeiros legitimários, entende? Ou então para esse filho, enquanto ele for menor, ele tem esse direito de receber até 1/4 desse usufruto, mas no final, quando terminar a situação de hipossuficiência ou de vulnerabilidade, a partilha entre eles se iguala. Exato. Né? Então, não há necessidade de se falar, de se dispor a respeito da titularidade dessa parcela do patrimônio. A gente tem outras alternativas. Né? E eu fico imaginando também o quanto que isso abre de brecha para agora dizer o que é vulnerável, quem é hipossuficiente, quem não é. Né? Isso tudo vai talvez gerar uma demanda maior para o judiciário resolver, né? E vários dispositivos no PL, no final das contas, vai chegar às portas do judiciário e a gente vai depender de uma decisão no caso concreto do judiciário, né? A exemplo do direito real de habitação. Exato. Né? Que no final das contas, tanta gente vai ter direito a esse direito real de habitação que a gente não tem mais previsibilidade e vai ser o que o judiciário decidir. E aí, ao invés de vir uma lei para poder esvaziar essas demandas, eu penso, né? Parece que está se criando ainda mais. Sim, né? sim. A gente está criando tanto dispositivo que na hora pode tudo isso se embolar. Eu tenho direito a esse usufruto de 1/4, vamos dizer que essa proposta fosse acatada, que pode acabar se sobrepondo ao direito real do outro, porque tem um outro dispositivo que fala, agora eu não sei se é o parágrafo do 1846, eu confesso que agora eu estou perdida aqui, eu devia ter trazido o meu PL, mas a gente tem um outro dispositivo no PL que diz o seguinte, que o herdeiro que não mediu esforços, né, em cuidar do autor da herança, né, prestar auxílio para o autor da herança, ele vai ter direito a receber um adiantamento do seu quinhão. E se mais de um herdeiro tiver prestado auxílio ao autor da herança no final da vida, esse benefício vai caber a todos os herdeiros que assim tiverem procedido.
No parágrafo 3º diz o seguinte, olha, se só tiver um único bem, então esse direito de adiantamento vai se converter em exclusivo direito real de habitação. Nossa. Sem contar que a gente já tem um dispositivo que fala do direito real de habitação para cônjuge, para parentes vulneráveis, enfim. Vai ser muito complicado. Eu, na conferência estadual da advocacia, eu ainda brinquei, eu disse, olha, isso vai se embolar de um tal modo que vai parecer aquele joguinho trunfo que a minha filha jogava quando era pequenininha. Ó, eu tenho essa carta de ter prestado cuidados. Não, mas eu tenho essa carta aqui lá do 1846. Todo mundo tem um motivo. Exato. E assim... E o que vai valer mais, E o que vai valer mais? Eu não sei dizer. E acho que ninguém sabe dizer. Não. Vai ser de acordo com o caso concreto que o magistrado julgar apropriado para aquela circunstância que se apresentou. Na verdade, o que vai acontecer é o Poder Judiciário legislando, né? Porque vão ter situações em que não vai ter... A lei não vai te dar a solução. E olha a situação do advogado, né? Sim. Que está com o cliente sentado ali na frente, que quer uma resposta, e geralmente ele quer uma resposta sim ou não. Objetiva. Né? É a última colação de grau que eu fui dos alunos lá da UFS, que a oradora de turma falou que a palavra que ela mais ouviu durante os 5 anos do curso de Direito foi, adivinhem? Talvez. Depende. E é o que o cliente mais odeia ouvir, depende. Depende. E tudo depende aqui. Vai depender do caso concreto, vai depender do que o magistrado entender de acordo com o caso concreto, que é o mais apropriado na situação. Avalanche de jurisprudência. E que a gente não tem, a gente tem zero previsibilidade, né? E sem precedente. Olha que difícil até quando a gente está planejando a sucessão de alguém, né? Vai cada vez mais complexo, né? Porque o planejamento ele tem que vir também com solidez para dar garantias e, na verdade, a gente vai criando sem saber se vai ter forma de executar aquilo quando a pessoa falecer. É isso aí. Né? Se não for anulado, cláusula ou o testamento inteiro. E veja que eu acho que a concorrência sucessória e o fato do cônjuge sair do rol de herdeiros necessários chamou tanta atenção que é só isso que se discute no direito sucessório, né? Todo o resto, a gente tirou todo o foco para essa discussão. E todo o resto eu acho que vai ser aprovado assim, sem sem a menor polêmica, assim, sem a menor quando dificuldade. Não tem polêmica, ninguém fixa estudo em cima ninguém daquilo. Ninguém faz emenda então daquilo ali, né? Pois exatamente. Pois é. A minha próxima pergunta, inclusive, já era em relação à questão do herdeiro cuidador, né? Então, já foi esclarecida. Foi respondida. E outra coisa que, se a gente for examinar, fala ali do herdeiro que não medir esforços nos cuidados com o autor da herança. E o cônjuge ou companheiro, se não for herdeiro, mas não mediu esforços. Que geralmente é quem não Exatamente. Se é vivo, né? É o que se espera do teu companheiro, claro, do teu até porque cônjuge. os filhos têm a vida, a família deles, muitas vezes até nem moram na mesma cidade. E aí a pergunta que fica é essa aí. Aí, se é nesse o cônjuge, caso, poderia ter um privilégio, né? Mas se ele não é herdeiro, não adianta, porque ele não vai ter os 10% adiantado. Mas e se, mesmo não sendo herdeiro, foi o cônjuge ou o companheiro que não mediu esforços para atender às demandas do autor da herança, tem lá o parágrafo 3º. Será que se aplica a ele? Só tem um bem. Então ele vai ter exclusivamente o direito real de habitação, e aí esquece tudo que é falado lá no artigo específico, acho que 1832, que é o de direito real de habitação. Mas vocês estão ficando desanimadas já com o PL. Eu não quero que o povo ouça o podcast e fique desanimado. Não, mas isso gera discussão. Isso deveria tanto... gerar até o quê? Uma pressão da gente em relação aos nossos representantes lá no Senado, para poder fazer, ter mais estudo realmente, né? Claro, não que não tenha, né? Não é isso.
mas eu acho que falta, até a gente estava um conversando. tempo maior, né? Exato, de amadurecimento dessas ideias, né? Porque também criar uma lei para a gente ter mais problemas e não ter soluções para as pessoas que buscam a lei para poder viabilizar as questões patrimoniais, né? E ter previsibilidade, Exato, né, gente? é o A sucessão é mínimo, delicado, porque eu tô tentando organizar uma situação para quando eu não estiver mais aqui. Exato. Então eu não tenho mais como corrigir, né? Mas alguém me falou lá na conferência da advocacia, mas para o advogado é bom, quanto mais rolo o legislador fizer, para nós é ótimo, deixa acontecer. Mas eu penso também, né, que, não sei, a minha sensação é que se a gente já não é precavido, prevenido em fazer um testamento, isso desestimula totalmente. Não vou ter certeza, então vou deixar do jeito que está mesmo. Mas às vezes é na ausência de certeza que o testamento se torna um instrumento fundamental, né? Para eu, pelo menos, dizer o que eu quero. Mas culturalmente, tu achas culturalmente, que... Eu acho que não. Eu acho que mesmo com o esforço do legislador em 2002 e agora do PL, de descomplicar o testamento, de incorporar tecnologia, as formas de testamento, ainda assim eu acho que é uma questão cultural, né? Eu não sei nem explicar exatamente por quê, mas eu sei que a morte aqui no Brasil ela é cercada de muitos tabus, e tem gente que quer fazer um testamento, mas que pensa assim, não, mas eu estou bem, né? Deixa algum dia quando eu for desenganado, quando eu ficar doente, daí como se a morte só viesse dessa forma, né? Exato. E eu brinco sempre que quando as pessoas falam, principalmente em família, olha, se eu morrer, aí o outro já interrompe, bate na madeira, não cheio de superstição. Eu falei, não é se, é quando. Que a morte é certa. Exato. A única coisa que é incerta é a hora. Exato. Mas a morte é certa. Eu corrijo, eu não deixo falar se. Eu falo eu quando. acho que é cultural mesmo. Porque eu sempre falo, a pessoa vai abrir uma empresa que vai envolver 10% do patrimônio dela. Ela contrata advogado, ela vê como que vai ser, e que sócio é esse. Eu já acho que não. Eu acho que a cultura está justamente nisso, é a falta de organização em todos os aspectos da nossa vida. Mas eu acho que é mais organizado, na sim. questão empresarial, tu vai ver quem vai ser o teu sócio, quem não vai ser, que tipo na de questão sociedade. Tributária também, as pessoas procuram muito preventivamente. Mas grandes empresas, né? Não é a realidade das empresas, eu acho. Mas eu acho que a preocupação é maior nesse sentido e envolve 10% do patrimônio. E para contrair matrimônio? As pessoas não têm a cultura, né, da advocacia preventiva nessa área. Que vai envolver 100% do patrimônio? Vou deixar. Para escolher um regime de bens no casamento, na união estável. Eu acho importantíssimo. Olha, eu falo. eu para te dizer assim, eu não encho 2 mãos das vezes que eu atendi casalzinho que ia casar e que queriam ser esclarecidos sobre como funcionava cada regime de bens. Talvez eu encha 1 mão, mas as 2 eu acho que atendi um casal. Eu sempre falo, o teu cônjuge vai ser o teu maior sócio. Exatamente. Vai ser sócio na vida. Exatamente, em tudo. Então, e hoje, de acordo... de preocupação ou deixar, né? Vai deixando. Não, e tem outra coisa importantíssima, que às vezes até a pessoa que é esclarecida não se dá conta disso. Hoje, quando eu escolho um regime de bens, eu não só estou escolhendo a regra do jogo se a dissolução se der em vida, como eu também estou escolhendo a regra do jogo se a dissolução se der em razão da morte. Claro, é isso. Porque a concorrência do cônjuge ou companheiro com os descendentes depende do regime de bens que eu escolhi. Isso. Exato. E vai entrar o patrimônio dos meus ascendentes ou não? Então, tem muita. Eu já escutei de muita pessoa esclarecida me dizendo assim: mas a gente já pactuou o regime da separação de bens, então não tem problema. Né? Se eu morrer, não tem problema, não vai dar rolo entre meu companheiro, minha companheira, meu cônjuge com os meus descendentes. Por quê? Porque está acreditando que o regime de bens impede que o cônjuge venha ter algum direito sucessório. É precisamente o contrário. Exatamente. Só na separação obrigatória que o cônjuge não tem meação nem concorrência sucessória com os descendentes. Eu já escutei também. Eu fiz uma holding
Então tá tudo Tá acertado. tudo resolvido. Meu marido não vai herdar nada. Isso. A holding está acima da lei sucessória. Me dá até um arrepio assim, meu Deus. Né? E eu escutei isso de uma pessoa que tinha empresa com um valor relevante. Mais uma coisa. Essa pessoa procurou uma orientação para fazer uma holding? Não, isso aí é dos blogueiros, os juristas blogueiros, né? Por isso que eu digo que a nossa desorientação, ela é muito enraizada. E ela é perigosa, porque ela é uma desorientação dada por pessoas que teriam obrigação de dar a orientação correta, porque tem conhecimento. Então eu digo que a holding virou band-aid para qualquer ferida, né? A pessoa acha que a holding está acima do bem e do mal. Meu marido não vai ter nada, vai ficar tudo para o meu filho, Deus sabe disso. Calma. Mas essa é a dificuldade que a pessoa, né? O advogado que é da área, que está preocupado em informar, ela tem, porque, mas eu escutei fulaninho dizendo no Instagram que é assim, que é assado. Hoje em dia todo mundo ouve muita coisa na internet, né? Vem para... E conversa com a IA também sobre isso. Exatamente. Não, já vem com um contrato social pronto pelo IA, dizendo eu quero fazer minha holding assim. Aí eu falei, dá vontade de dizer pro chat assinar. Exato, o chat não assina. Diz pro chat assinar esse contrato lá na junta aí. Comercial, tá tudo certo. Isso aí. Que tempos, né? O projeto, ele amplia a liberdade de testar? A liberdade de testar, ela é limitada pela legítima dos herdeiros necessários, né? Então, assim, isso em tese é mantido com aquela ressalva enorme que eu já falei, daquele 1/4, mas a ideia original do Código de 16, do Código de 2002 se mantém com essa saída de poder usar 1/4 da legítima, até porque alguns membros da comissão de sucessão, que a gente conhece as obras, né, defendiam que a legítima deveria ser resguardada apenas para herdeiros vulneráveis. Então, deve vir daí essa possibilidade de destinar 1/4 da legítima para herdeiros vulneráveis. Então, eu acho que essa é a grande mordiscada, né, que a legítima vai sofrer. Mas, no mais, dá para, se olhar o Código de 16 de 2002 e o PL, dá para a gente dizer que a gente vem numa tentativa de tornar o testamento mais atrativo, assim, menos tabu, né? A gente vem numa tentativa de simplificar o testamento, né? Na medida do que se pode simplificar, obviamente, porque é solene, é formal, tem que ser, a gente tem que ter certeza da autenticidade da vontade, até porque a pessoa não está mais aqui, e a ideia é se cumprir a última vontade dela. Mas a gente vem numa tentativa de fazer com que a população, de modo geral, se utilize mais do testamento, né? Que seja uma coisa mais próxima dela. A gente vê que não é bem assim, né? A gente vê que existe aquele, não sei dizer se é tabu, se é cultural, as pessoas fazem pouco pacto antinupcial, as pessoas fazem pouco testamento, as pessoas fazem pouco planejamento. Tem gente até que olha e diz assim, não, testamento é coisa para gente rica. Planejamento sucessório cultural. É para quem é milionário. Eram só os milionários, né? Que eu não preciso fazer planejamento patrimonial, todo aquele evento de abertura de testamento, as pessoas acham que suspense. Eu não preciso fazer testamento, né? Quando na realidade, assim, quando eu vou casar e resolvo não fazer um pacto antinupcial, eu já estou fazendo um planejamento patrimonial. Quando eu vivo em união estável e resolvo que eu não vou formalizar, isso é uma coisa que é bom frisar. Tem muita gente que acha que viver em união estável, sem contrato escrito, sem escritura pública, não vigora regime nenhum. Tem isso. E as pessoas ficam chocadas quando elas descobrem que automaticamente está sendo aplicado ali, está incidindo naquela conjugalidade o regime legal, que é o da comunhão parcial. Então, até não fazer alguma coisa é uma escolha que eu estou fazendo. E alguém está escolhendo por você. E alguém está escolhendo. Isso é um planejamento patrimonial.
E a longo prazo um planejamento sucessório. Então, assim, eu acho que é uma questão cultural da pessoa entender que não é só rico, não é só milionário que se preocupa com isso, que faz testamento, porque, querendo ou não, a escolha de um regime de bens, regras específicas sobre a minha sucessão, impacta muito, impacta a minha família de modo geral. E é engraçado que isso causa tanto impacto e, ao mesmo tempo, as pessoas não pensam nisso, né? Não pensam nisso. E, às vezes, até a pessoa sabe, conhece os herdeiros que tem, sabe que vai dar briga, sabe que pode evitar a briga, e ainda assim não quer comprar briga. Eu tenho um grande amigo falecido em 2018. Ele tinha 82 anos, ele me buscou para poder ajudar no planejamento sucessório dele. E ele tinha 3 filhos com a primeira esposa e 2 filhos com a segunda esposa, que tinha sido a amante dele. Então, eles não se dão, isso, né? Os irmãos ali do primeiro e do segundo casamento não se dão. E aí eu comecei a auxiliar ele, chegou num momento, ele bem assim, eu vou deixar tudo do jeito eles que se virem. Eles que se virem, porque é capaz de eu fazer uma coisa, eles vão me xingar até depois da morte. Assim, o que eu vejo muito, né, às vezes, pessoas mais idosas, assim, que começam a se preocupar, não que isso seja uma preocupação exclusiva da pessoa que está mais idosa, mas como a gente falou aqui, culturalmente a gente pensa, não, deixa eu ficar mais velho, vou cuidar disso, né? Quando eu tiver velhinho eu vou fazer meu testamento. Mas eu ouço muito, né, da pessoa preocupada que o seu inventário depois da sua morte acabe desagregando a família, né? Então, assim, passa a ser a maior preocupação. Sim. Então, aí, às vezes, a pessoa idosa chega lá e diz, olha, eu quero fazer uma partilha em vida, porque daí eu estou no controle, eu vou partilhar tudo, né? Não vai ter briga, e já passo para o nome dos herdeiros e já deixo tudo resolvido, eu vou morrer sossegado, eu vou saber que não vai ter briga depois que eu me for. Eu sempre gosto de dizer, olha, é uma alternativa viável, a partilha em vida existe para isso, acontece que a partilha em vida transfere titularidade agora. Então a pessoa tem que estar ciente de que se no futuro tiver um contratempo, precisar vender alguma coisa, ela não tem mais nada no nome dela. Então, às vezes, se a preocupação específica do cliente é evitar briga depois da morte, talvez a alternativa melhor seja fazer um testamento e fazer uma partilha ordenada no testamento, porque é possível, o Código atual permite, o PL continua permitindo, que é o próprio testador, no seu testamento, partilhar o seu patrimônio. Desde que respeite a legítima dos herdeiros necessários, ele pode dizer isso é do A, isso é do B, isso é do C, isso é do D. E ele vai ser titular do seu patrimônio até morrer. E isso só vai ser transmitido de acordo com a vontade dele, com as determinações que ele fez no testamento depois da sua morte. Às vezes é a melhor alternativa, né? É claro que isso depende muito do rendimento da pessoa, se ela tem como subsistir, se não tem, né? A preocupação específica, mas o testamento é um baita instrumento para resolver esse tipo de situação, né? E aí é tão engraçado, desculpa te interromper, mas é tão engraçado que a pessoa, às vezes eu atendo alguém que diz assim, tô pensando em fazer uma holding. Aí tu começa a conversar, mas por quê? Como é que é o patrimônio, né? Como é que se utiliza o patrimônio? Tem muitos aluguéis? A gente começa a perguntar e a gente percebe que não é isso. E o testamento já supre, né, a necessidade. Para a pessoa, melhor instrumento de planejamento é o testamento, mas ela só ouve falar em holding. Então, assim, é um baita instrumento que é subutilizado, é subvalorizado. E eu não sei explicar, eu acho que os blogueiros aí, os influencers não começaram a focar no testamento. E nesse sentido de desburocratizar, utilizar mais o testamento, a gente também tem a questão do testamento digital e eletrônico, né? Isso entra na pauta da PL? Tem alguma normativa sobre esse tipo de testamento? Tem, mas isso eu confesso a vocês que eu até deixo aqui a minha sugestão de chamar alguma tabeliã, depois eu posso passar aqui para vocês, porque eu não sei na prática se isso vai facilitar
ou vai dificultar o dia a dia dos cartórios, tá? Eu acho que a previsão lá no PL, do jeito que está, vai exigir do cartório um aparato e uma adaptação que talvez fosse bem interessante a gente escutar deles, né, que lidam com isso, que atuam ali, o que vai exigir, né, da parte deles para conseguir cumprir o que o PL prevê a respeito disso, né? Porque para nós no direito, né, os operadores jurídicos, não vai mudar muita coisa, porque as regras do testamento basicamente se mantêm a mesma. Sim. Agora a execução, só o formato, né? Isso vai impactar lá no cotidiano dos cartórios. Sim. E o pacto sucessório? Então, esse pacto sucessório... Ele continua vedado? Tem alguma modificação? Tem modificação. O 426 no PL, ele vai ser flexibilizado justamente para permitir que a renúncia sucessória seja possível. No pacto antinupcial e no pacto convivencial. E para mim, eu acho que faz muito sentido, porque a razão de existir do 426, né, a vedação, ela é de ordem moral. Ela parte do pressuposto que não se pode negociar herança de pessoa viva, porque não se pode desejar a morte daquela pessoa. Por isso foi apelidado de pacta corvina, né? Pacto de corvo ali, né? De ficar ali sobrevoando a carniça. Então tem toda essa coisa, né? Esse apelo moral. Só que uma coisa é eu tentar negociar a herança do meu pai enquanto ele está vivo, né? Tentando passar para alguém, ganhar algum dinheiro com aquilo. Coisa diversa é eu combinar com o meu cônjuge, a gente pactuar que não queremos suceder reciprocamente um ao outro. Na verdade, veja, eu estou fazendo uma renúncia, eu estou abdicando de um direito que em princípio eu teria, mas que eu não quero. Então, ao contrário, eu nunca vou desejar a morte desse cônjuge, porque eu não tenho nada a ganhar com a morte dele, né? Na verdade, ele vale mais vivo para mim do que morto, porque eu estou acabando de renunciar à futura eventual sucessão dele. Então, faz todo sentido, porque a razão de existir a vedação legal, ela realmente não confere com a possibilidade de renúncia sucessória no pacto. Então, eu aposto muito que o artigo 426 venha a ser aprovado da forma como ele foi pensado e sou favorável mesmo a essa flexibilização, até porque esse caso é diverso daquilo que gera a proibição. Né? Agora a gente vai entrar num outro bloco, né, que é sobre família contemporânea e sucessão. Nessas novas configurações familiares de uniões homoafetivas, famílias recompostas, multiparentalidade, elas são contempladas de forma expressa no projeto? Elas são contempladas. Então, vamos lá. Todo o dispositivo no código vigente que fala homem e mulher é alterado expressamente no PL para pessoas. Tá? Mas, assim... eu tive a oportunidade de estar com a Maria Berenice Dias na semana passada, né? E a conhecendo, a gente sabe que ela deve ter batalhado muito por isso, mas acabou não prevalecendo. Mas eu até cheguei a comentar com ela que eu esperava que lá onde o PL trata da união estável, que no código atual fala que é a união pública, contínua, duradoura entre homem e mulher, com o objetivo de constituir família, no PL a redação é quase igual, mas fala que é a união entre duas pessoas, pública, contínua, duradoura e que constitui família. Então, a alteração é significativa, claro, no sentido de incorporar também uniões de pessoas do mesmo sexo, mas eu esperava que falasse que a união estável é a união entre pessoas. Sim. Né? Que se une ali de forma pública, contínua, duradoura, estabelecida como família. E isso não passou. E isso corrobora a orientação do CNJ, né, que proibiu os cartórios de lavrarem escrituras públicas de uniões estáveis poliafetivas, né? Então, assim, eu penso que já
talvez a Comissão de Família tenha achado que seria assim, um passo muito grande para dar nesse momento. Que poderia abrir mais brechas. E que de forma nenhuma isso seria aprovado. E aí já de saída desistiram de comprar uma briga tão grande assim. Mas acho, falando honestamente, que caberia, né? Nós teríamos espaço para incorporar também essa forma de organização familiar. Até porque a nossa Constituição fala no princípio da pluralidade das entidades familiares, e acho que essa configuração é uma configuração muito ética, pautada pela boa-fé, todas as partes envolvidas, né? Ali, né? Os trisais que antes conseguiam fazer a escritura pública de união estável poliafetiva, estão todos de acordo, ninguém está sendo enganado, ninguém está descumprindo contrato nenhum. E não fere direito de outrem, né? Não fere direito de ninguém, é baseado na boa-fé, é baseado na autonomia dessas pessoas, né? Mas ainda assim, penso eu que a Comissão de Família achou que a briga ia ser muito grande e que não valia a pena comprar. Então, assim, mas de modo geral é contemplado sim, a gente tem dispositivos que tratam da multiparentalidade, a gente vê a incorporação das uniões de pessoas do mesmo sexo. A minha única observação é que eu tinha esperança que talvez a gente regularizasse também essa situação, né, das uniões poliafetivas. Não tem nenhuma emenda nesse sentido também, não tem. Isso eu posso dizer que eu procurei e não achei. Sobre a herança digital, a proposta, ela fala expressamente em senha de criptomoeda? Fala. Em perfil de rede social ser um bem? Fala, gente. Eu vou confessar para vocês que eu tô à beira da aposentadoria, né? Então, assim, eu já expliquei que eu dei aula pelo Código de 16 de 2002. Tô no PL e eu sou uma pessoa muito analógica. Então, esse mundo digital, para mim, ele é muito complicado. Não há muito tempo atrás, a Luciana Narraz me convidou para o primeiro podcast. Eu falei, o que é isso? Pode o quê? Não sei o que é. Aí ela teve que me explicar que já formato virou uma herança exato. Agora já está incorporada ao meu repertório. Mas, entende? É truque novo para cachorro velho, é complicado. Mas eu quero dizer para vocês que o magistério obriga a gente, né, a estar sempre em dia, mesmo com as coisas que a gente pouco compreende, né? Eu estou orientando um menino que até teve em Harvard pesquisando, e o trabalho é uma viagem, assim, ele fala dos avatares, ele fala da sobrevivência digital após a morte física da pessoa, e como é que isso tem que ser tratado pelo direito sucessório. Então, assim, trata. Multiverso, certo? Exato, não, tudo isso, né? É uma realidade assim que é impressionante, porque hoje pega os dados da pessoa, pega conversas de WhatsApp dela, pega livros que ela tenha escrito, pega podcasts que ela tenha participado, dado opinião, se cria um avatar com pensamento, a linha de pensamento da pessoa, e é possível até monetizar isso depois, né? As pessoas conversarem com aquele avatar depois que a pessoa fisicamente já deixou esse plano, e é uma loucura, né, gente? Então, assim, claro que isso não está no PL, né? Isso é uma coisa que assim, a doutrina vem tratando, talvez a ficção científica já tenha trabalhado isso. No PL a gente tem ativos digitais e tal, que agora até já estou achando tranquilo. Pois é. Depois que eu comecei a orientar esse TCC, já estou achando que tem no PL muito tranquilo para mim. Mas assim, são desafios, claro. A gente tem que se desafiar, porque é um novo tempo, né? É uma nova realidade. E, assim, eu tenho até medo de pensar nessa realidade que ele me apresentou aí no TCC, mas que é interessante. Um comercial da Elis Regina, ele trata no trabalho dele. Utilizaram a voz da Elis Regina para gravar o comercial, a imagem dela. Ele trata assim. É bem interessante. Ele fala também. Vou incentivá-lo a publicar. Olha, bem interessante. E toda essa questão da Elis Regina também teve um impacto dentro do direito sucessório, né?
Porque até que ponto tu Mas podes... foi com a autorização dos Sim, herdeiros, né? Então, menos mal. Mas até que ponto ela gostaria que isso ocorresse, que a imagem e voz dela estivesse vinculada àquela empresa, Exatamente. Tem Então, essa assim, questão tem também. tudo isso, a tua né? autonomia de vontade, Isso. né? Então, aí, crescente a importância do testamento. Exato. Entende? Eu já fiz testamento de uma pessoa que deixou a outra encarregada de certos ativos digitais, contas e tudo mais. Então, é importante que a pessoa se preocupe e que, se ela tem esse contato com essa realidade, esse mundo digital, né, por exemplo. Exato. Então já deixa previsto ali no seu testamento que não quer que seja criado avatar, que seja usada a sua voz para depois da sua morte. Então é bem importante, porque eu acho que o testamento vai ser fundamental para essas questões no futuro. Verdade. Mais uma vez, né? Mais uma vez o testamento. Na A pessoa acha que o testamento é coisa do passado, não dá? A pessoa tá achando que testamento é coisa arcaica, é do passado, mas olha que instrumento maravilhoso. Eu fico pensando, uma pessoa que tem, vamos supor, 30%, 40%, um grande volume do seu patrimônio em criptomoeda. Se ninguém tiver essa senha, acabou, né? Acabou. Não tem mais esses 30%. Vai ter que ver a legítima dos 70%. Vocês sabem que no trabalho desse meu orientando, agora... Vamos chamá-lo para... vamos chamar para dar uma palestra sobre isso, gente. Não, ele veio aqui, vocês vão ficar boca aberta. Ele tem um percentual, mas eu não me lembro o número, eu não quero arriscar aqui, mas eu fiquei muito assustada da quantia de dinheiro que se tem perdido nesse tipo de ativo que não se recupera. Nossa, parado. A pessoa morreu e não deixou informação para ninguém. Sem senha, ninguém acessa. Ninguém acessa. Que perigo, né? Mas tem essa estatística lá. Ele tirou de algum lugar, tem fonte, eu não me lembro, não quero arriscar um palpite errado aqui. Os filhos socioafetivos têm tratamento igualitário em matéria sucessória nesse projeto? Há algum avanço em relação ao que a jurisprudência já consolidou? Então, tem, né? E hoje tem, porque nem poderia ser diferente, né? Porque a própria Constituição assegura, né, isonomia entre todos os filhos, pouco importando a origem da filiação. Então, hoje a gente já tem isso assegurado e no PL não é diferente quando se trata de qualquer tipo de filiação, na verdade, né? Da socioafetividade, das técnicas de procriação assistida, de todas as formas de filiação. E a sucessão é assegurada, né? Pelo menos a legítima está assegurada a todos os filhos, independentemente da origem. Legalmente falando. Corta, vamos para a prática. É o que a gente vê acontecer. Infelizmente, nem sempre, né? Assim, a gente ainda ouve em julgamentos o advogado da parte contrária dizendo... Principalmente quando o pedido de reconhecimento da socioafetividade é feito pós-mortem, né? O advogado, a gente ainda vê comentando, se fosse pobre não estava pedindo o reconhecimento da socioafetividade. Eu já vi julgador dizendo, olha, mas se os tribunais começam a reconhecer o parentesco socioafetivo pós-mortem, vai impedir que as pessoas sejam caridosas. Ninguém mais vai pegar a criança para criar, assim, nessa circunstância. Mas, gente, olha... Mas pegou para criar, né? Exato. E essa é a realidade do Brasil. A gente ainda é um país que pega a criança para criar, né? Então, que seja dada a devida consequência, pegou para criar. Olha a expressão. Se a gente continuar reconhecendo a filiação socioafetiva pós-morte, ninguém mais vai ser caridoso, ninguém mais vai pegar para criar. Então não pega para criar, que deixa de ser adotado, né?
da forma legal, que deixe ser adotado formalmente. Agora, pegou para criar... É para criar. É para criar. É para criar como o quê? Como filho. Tem que reconhecer a filiação socioafetiva, né? Mas assim, a gente já tem todo o instrumental para que isso aconteça. Aí é só uma questão de ver como é que na prática isso é discutido, né? E da mesma forma no PL, acho até que de forma mais explicadinha, né? A socioafetividade está lá. Agora, isso é garantia de que na prática a gente não vai sofrer algum tipo de preconceito, né? Vai Não, continuar provavelmente, não né? é garantia. As mesmas discussões As vão mesmas continuar, né? discussões, os mesmos preconceitos. Na Exato. verdade, a pessoa ainda é julgada quando ela está buscando o reconhecimento da socioafetividade, quando esse reconhecimento não é voluntário, né? Toda vez que ela recorre ao judiciário para reconhecer, sobretudo quando é pós-mortem. Que daí ainda tem aquele pensamento, enquanto era vivo o pai socioafetivo, a mãe socioafetiva, a pessoa não fez nada. Agora, esse é um movimento que eu vejo no escritório mudando muito. Muitos pedidos de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Consensual? Consensual. Bem interessante, assim, porque era algo que há muito pouco tempo atrás não se ouvia falar, né? E agora tem bastante pedido consensual de reconhecimento nesse muito bom, sentido, né? claro. Até porque foi facilitado, o CNJ permitiu que fizesse extrajudicialmente até quando a pessoa tiver mais de 12 anos, 12 anos ou mais. Então, assim, é bom que não se espera, né, uma situação em que vai ser mais difícil de ter esse reconhecimento, né? Porque vai depender aí do julgamento de terceiros. Nesse caso, não, né? Isso, a pessoa que está numa situação assim já busca fazer, né? Eu acho super importante que um padrasto, uma madrasta que esteja nessa situação e pense em regularizar, faça o quanto antes. E também, se não for o caso, se for de criança, faz judicialmente, não é um processo burocrático que demore tanto assim. Então, assim, regulariza isso. Porque, às vezes, a relação ali entre padrasto e enteados, madrasta e enteado, não é uma relação padrasto e enteado, é uma relação pai e filho, mãe e filho, e tudo bem, desde que o STF reconheceu a possibilidade de multiparentalidade, a criança não perde em nada, não vai excluir ninguém, né? Claro. Quanto mais adulto tiver só tem ali, a ganhar, né? Exato. Afetivamente, financeiramente também. Quanto mais adultos, né, tiverem preocupados com o futuro daquelas crianças, não pode ser ruim isso, né? Então, que busque logo reconhecer de uma vez. Eu já vi casos em que, mesmo em consenso, que se tinha de dúvida é se aquilo ali não estava sendo feito para burlar a sucessão. Eu estou reconhecendo o meu neto como meu filho afetivo, mas para privilegiar ele, não deixa eles também fazer parte da legítima, né? Vocês já repararam que em matéria de família, a gente sempre acaba caindo nesse patrimonialismo das pessoas dizendo isso. Eu me lembro... Se não houvesse patrimônio, ninguém nem ia, reconhecimento. Exato. Eu me lembro que, quando eu falava para os alunos, alguns anos antes do julgamento do STF, eu falava da multiparentalidade, a primeira pergunta que eles me faziam assim, mas aí a pessoa que tem 2 pais vai concorrer nas 2 sucessões? Eu, sim. É só isso que importa. É só isso que importa. Eu falei também, em contrapartida, se essa pessoa, esse adulto que tem 2 pais, os pais ficarem idosos e precisarem de auxílio, ele vai ter esses 2 pais para auxiliar. Exato. Se ele morrer antes do que esses 2 pais, os 2 pais vão dividir a sucessão dele, né? Quer dizer que a recíproca é verdadeira. Não, a preocupação dos alunos era sempre perguntar, mas então essa pessoa vai ter direito a 2 sucessões? Esse é o reflexo do que a gente vê no julgamento. É isso aí, no fundo é isso. Mas claro que a gente está falando aqui de laço familiar, a gente tem bônus, a gente tem ônus, é tudo muito complicado, é um pacote fechado, né? Esse reconhecimento de vínculo aí é um pacote fechado. É um combo. É um combo. Verdade. É um combo. Sobre a indignidade e a deserdação, eles ganham novos contornos na PL,
Quais são as hipóteses aí mais polêmicas em relação a esses temas? Não vejo que haja alguma polêmica, mas eu vou parafrasear Maria Berenice Dias para dizer para vocês o seguinte: ainda que as hipóteses sejam revistas, sejam ampliadas, sejam repensadas, Maria Berenice diz uma coisa que eu repito aqui: a maldade humana não tem limite. O legislador nunca vai conseguir pensar, né, em tudo que pode acontecer. E claro, a gente tem dispositivos ali sobre indignidade, sobre deserdação, que até de toda a maldade humana que a gente pode imaginar nem parece ser mais grave, tem coisas piores. Então isso é revisto, é repensado, é reestruturado o rol, mas ainda assim não me dá um remédio 100% eficaz. Por quê? Porque a maldade humana é isso, né? E em geral, a gente, se pegar a jurisprudência a respeito disso, como a penalidade é muito grande, né? Vai deserdar um herdeiro necessário, vai excluir um herdeiro legítimo, legitimário, ou testamentário ou legatário de uma sucessão pela prática daquilo ali. A interpretação, ela é sempre restrita, né? Ela nunca vai ser uma interpretação ampliada. Então, assim, isso é uma coisa que sempre me incomodou, né? Aí, faz algum tempo já, eu escrevi um artigo dizendo que, olha, que no código aconteceu uma coisa estranha. As causas de indignidade, de deserdação e as causas de revogação de doação por ingratidão não eram idênticas, não eram compatíveis. Quer dizer, eu não podia, da deserdação até diz que eu posso aplicar qualquer uma das causas de indignidade para deserdar, mas a recíproca não é verdadeira. E aí a gente vê que tudo tem a mesma raiz finalística, mas a gente tinha causas específicas para revogação de doação por ingratidão, causa específica para deserdação e causa específica para indignidade, que não necessariamente se conversavam, só de deserdação que falava de indignidade. E isso era uma coisa que sempre me incomodava, porque eu vi e essa jurisprudência que me causou o incômodo que me levou a escrever esse artigo e depois um outro em coautoria com a professora Patrícia. É uma jurisprudência do nosso tribunal em que a mãe abandonou o pai e o filhinho pequeno, foi embora. Caiu no mundo, nunca mais olhou para trás, não quis saber do filho, não ligou para saber. Este pai pegou o seu filho pequeno, bebê ainda, foi morar com os pais dele, com os avós paternos. E aí esse pai ficou doente e faleceu. E esse filho herdou tudo desse pai. E era um menino também que tinha sérios problemas de saúde e ele morreu por volta dos seus 11, 12 anos de idade. E aí, quando ele faleceu, essa mãe, que não sabia dele há mais de década, apareceu. E apareceu dizendo, bom, agora ele morreu, eu sou a ascendente mais próxima, quem herda tudo sou eu. E os avós paternos tentaram se utilizar das causas de indignidade para afastar essa mãe da sucessão, e o nosso tribunal acabou dizendo, olha, as causas de exclusão de herdeiro por indignidade, elas são taxativas, e o abandono afetivo não está entre elas. Ademais, disse o nosso tribunal, abandono é causa de deserdação. Então, se a pessoa que foi abandonada, um descendente abandonado na sua enfermidade, pode deserdar se quiser o ascendente, mas o menino morreu com 11, 12 anos. Como é que ele ia falar Ele sobre não tinha a isso, menor né? possibilidade de fazer um testamento. Então, assim, essa jurisprudência, para mim, ela foi fundamental para crescer a minha indignação. E aí, por isso é que eu falei, né, da possibilidade de uma interpretação tríptica, né, da exclusão por indignidade, da deserdação e da revogação da doação por ingratidão. E mais tarde, conversando com a professora Patrícia Fontanella,
aproveitando o conhecimento dela do abuso do direito, a gente construiu um artigo que eu acho que é super atual, mesmo com o PL, em que a gente defende o uso da teoria do abuso do direito para essas hipóteses, como uma válvula de escape do sistema mesmo, claro. até partindo do pressuposto que, por mais que o legislador se esforce, ele nunca vai conseguir prever contemplar, o né? rol da maldade humana, é infinito. Então a gente usa o abuso do direito. Analisar o caso em concreto, né? Por mais ele é taxativo, ok, mas numa situação dessa é óbvia. Então, né? na situação do nosso tribunal, o abuso do direito teria sido uma saída fantástica. A gente dá outros exemplos aí no nosso artigo, que vai continuar atual e super importante, mesmo com o PL ampliando, Claro, revendo e repensando. Quero ver esse sempre artigo. Mas, assim, então, do ponto de vista nosso, da advocacia, que trabalha com direito das sucessões cotidianamente, o projeto, ele representa mais seguranças ou mais incertezas para o nosso dia a dia de escritório? Como, né, todo novo projeto e com a profundidade que ele vai ter, eu acho que num primeiro momento ele vai gerar muito apavoro, né? Como aconteceu com o Código de 2002 quando ele entrou em vigor. Ele era um projeto desacreditado, até porque tramitou 30 anos, né? Dormitou, eu digo que ele não tramitou, ele dormitou. Então ninguém dava bola. E de repente ele realmente foi aprovado e ainda, em vez de ter 2 anos previstos de vacatio legis, ele teve um só. Então, eu lembro, naquela época, foi um apavoro da advocacia, de modo geral, dos operadores jurídicos, porque ninguém conhecia o texto do PL. E eu temo que isso vá acontecer num primeiro momento. Eu não vejo o que vocês me disseram em off, que estão vendo interesse e tal. Talvez porque vocês façam parte da comissão, vocês têm uma bolha, né, de advogados interessados, né? Eu acho que, de modo geral, está todo mundo apostando que não vai ser aprovado, que vai ser arquivado. Vai levar 30 anos. Ou que vai levar mais 30 anos, né? Ele é do ano passado, então ele é um bebê, né? Ele é. Então, assim, eu acredito que num primeiro momento vai gerar uma correria danada, e aí as comissões têm que estar prontas aí para dar cursos e cursos de capacitação, que o povo vai procurar. E vai acontecer, o brasileiro gosta de deixar para a última hora, né? Na hora que ele que for aprovado, aplicar, né? Que tiver na vacatio legis, é a hora que o povo vai se preocupar em estudar. Então, eu acho que num primeiro momento vai dar muita insegurança para o profissional, vai dar esse apavoro. Eu acho que até a gente começar a poder tranquilizar o coração da gente, tranquilizar os clientes com a jurisprudência vai demorar, exatamente como aconteceu no Código de 2002, assim. É um caminhão de melancia, né, gente? Até as melancias se ajeitarem, a gente vai ter um período de incerteza, um período de insegurança, né? E isso é normal. Isso às vezes até dentro do judiciário, né? Também. Os próprios magistrados, Também. né? Que isso não é só o operador do direito, o advogado, né? Não, de modo geral, dentro também, né? Assessoria, né, os magistrados, a magistratura de modo geral, o Ministério Público, tudo vai exigir uma reformulação, né? Porque, como eu disse, nas outras áreas talvez até não seja tão impactante, né? O PL, até já conversei com colegas de outras áreas e alguns me disseram, não, na minha área não impacta tanto assim, mas em família, em sucessão, quase novo vai todo, impactar, né? e como tudo que impacta tão profundamente, nós vamos ter um período grande de incerteza. Mas é o período que a gente tem para crescer, né, gente? Exatamente. A incerteza, o que é? Ela vai tirar todo mundo da zona de conforto. Exatamente. E vai obrigar a pessoa a estudar, a ler, a produzir, nem que seja petição, porque o advogado faz jurisprudência, né? Ele leva ali as ideias, ele fundamenta as ideias, então acho que vai ser um período muito fértil nesse sentido. Quem sabe o cliente mesmo olhe com mais carinho para o pacto antinupcial e o testamento, né? 2 coisas elementares. Com essa proposta é importantíssimo. Importantíssimo. Mais do que já na atualidade, né? Mais do que já é, né? Concordo. Agora a gente vai entrar no bloco 7,
que é sobre críticas, lacunas e perspectivas em relação à PL. Tá bom. O que o projeto deveria ter enfrentado e não enfrentou no campo das sucessões? Não posso dizer que o projeto deixou de enfrentar necessariamente alguma coisa, né? Para não dizer que eu só faço críticas, né? Assim, algumas coisas eu concordo, como as principais alterações que no projeto a gente comentou, concordo, justifico, acho que veio de uma demanda da sociedade, então acho que nesse ponto é importante frisar que eu até concordo, embora seja polêmico, embora acho que não vai ser aprovado, mas não dá para dizer assim, olha, o PL devia ter enfrentado tal coisa no direito sucessório e deixou de enfrentar. Não. Mas, na verdade, assim, ó, não sobrou pedra sobre pedra. Ele olhou todos os artigos, todos os artigos que o Código de 2002, e pelo menos alguma coisinha mudou na redação. Pode não ter sido do jeito que a gente quer, mas praticamente houve a mão da comissão ali em todos os artigos, mas assim, de modo geral, eu digo que eu gosto mais do resultado no direito sucessório do que propriamente no direito de família. Eu acho que mais interessante mais interessante a proposta, modernizando o testamento, modernizando o fideicomisso, tratando da questão da concorrência sucessória do cônjuge do companheiro, ainda que para a imensa maioria da população de modo equivocado, eu concordo com a comissão, não com a maioria da população, eu acho que foi um bom projeto, mas penso que assim, algumas questões pontuais poderiam ser melhoradas, gente, mas assim, ó, para até me eximir, né, de me chamar de engenheiro de obra pronta, eu tô desde o começo encaminhando sugestão, tá? Desde o começo. Algumas eu vi que eles devem ter recebido as mesmas sugestões, né? Algumas estão incorporadas, como por exemplo a sucessão do ascendente na hipótese de multiparentalidade, né, para dividir entre os ascendentes, essa foi uma proposta. Muitas das propostas que eu encaminhei não foram ainda levadas em consideração. Eu quero até fazer um parênteses, teve um evento na OAB no ano passado, na OAB aqui da subseção mesmo, do estadual, que a Renata fez pontuou algo muito interessante em relação à sucessão, e o Flávio Tartucci estava, né? Quem estava, eu acho que não era o Tartucci, eu acho que era o professor Mário, né? Que era o coordenador da comissão. Mário Delgado. Isso foi eu até fiquei em dúvida. Mário Delgado, presidente da comissão. E ele chegou a anotar, olha assim, olha que interessante. Encontrei eu encontrei na conferência estadual e ele me disse que isso já foi alterado. Era uma inconsistência entre a parte que trata de doação e a colação. Mas ele disse que isso ele anotou no dia e já foi alterado. Que legal. Mas eu mandei várias outras sugestões, né? Vamos ver. Não sei, ainda tem tempo agora. Ativa. Porque assim, o que eu acho grave? Grave é a pessoa que critica e que não quer dar alternativa, né? E aí tem gente que diz, porque esse PL está muito ruim, tem que ser arquivado, mas está ruim onde? Né? Onde pode melhorar? Criticar, né? Criticar por criticar é fácil, né? E aí que vem a expressão que é engenheiro de obra pronta, né? Eu teria feito assim, eu teria feito assim. Então manda, né? A gente fez aqui um trabalho, até acho que merece elogio aqui na OAB, a gente criou uma comissão específica, a gente acompanhou a audiência pública em Porto Alegre, a gente abriu um período para que a advocacia catarinense também encaminhasse as suas sugestões, então eu participei desse grupo, participei do meu grupo com as civilistas também, encaminhando sugestão, e enfim, vamos ver, ainda tem tempo. Ainda tem tempo, tem que analisar as emendas, tem que olhar para tudo isso, para a gente saber o que sai de lá, né? Como é que vai ser a cara desse bebê. Mas, no geral, então, foi um
tem mais pontos positivos? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu gostei. Sim. Eu gostei. Renata, para quem atua na advocacia, especializada ali, como a gente falou, em sucessões, é possível já orientar o cliente para as possíveis alterações do PL, deixar uma ressalva? Como é que você acha que a advocacia pode trabalhar nesse momento até a aprovação? Eu acho fundamental, né, que quando a gente atenda um cliente, a gente dê a solução para ele no presente, de acordo com a legislação que vigora, mas deixando muito claro que a gente está em vias de sofrer uma profunda alteração, né? E que se essa alteração se der da forma em que projetada no PL 4/2025, as consequências serão A, B, C, D. Né? Por isso que é importante a advocacia estar atenta, né? Tá estudando, está se aprofundando, porque a gente está num período complicado, né? A pessoa que senta lá, ela quer uma solução para o problema dela, que resolva o problema dela, não que crie outros problemas, né? Então a gente precisa ter essa noção do todo, do que a gente está fazendo hoje para aquela dor, para aquela demanda, se aquilo se mantém, mesmo que o PL seja aprovado, se não, se é caso de esperar, se é caso de fazer com a ressalva de que depois pode ser necessário refazer alguma coisa, né? Então eu acho importante saber disso. E para quem já está em litígio, né, na área de sucessões, isso vai ter impacto retroativo? Não creio que nada disso vai ter impacto retroativo, né? Isso, a partir do momento que vigorar o Código Civil com as alterações propostas pelo PL 4/2025, vão ser aplicadas as alterações para sucessões abertas a partir de então. Até porque, gente, assim, ó, no edifício do direito sucessório, nos fundamentos do direito sucessório, o PL não mexe, como o Código de 2002 não mexeu no de 16. Então, assim, menciona um artigo que é uma regra de ouro no direito sucessório. A lei que rege a sucessão é a lei que vigora no momento da morte. E esse é o princípio que vale ouro. Entende? Então assim, tira o cônjuge da concorrência. Para todas as sucessões abertas antes disso, o cônjuge concorre. Para sucessões que se derem a partir da vigência da nova regra, não concorre mais. Mas então, qual é a regra de ouro da sucessão? Especialmente em momentos de alteração legislativa. A lei que rege a sucessão é a lei que vigora a época da abertura. Então, para quem está ouvindo e assistindo o podcast, que ainda não pegou o projeto de lei na mão para... Gente, está atrasado já, não sei nem o que dizer para essa pessoa. A gente chegou aqui já, porque a gente já debate tanto, né, desde o ano passado, mas, né, chegamos à conclusão que tem gente que ainda não pegou em mãos. A bolha que a gente vive. Exato, não, eu acho que vocês estão num grupo muito privilegiado, muito interessado, né, que se reúne sempre, que debate sempre, que busca informação. Então, assim, não acredito que seja a realidade da imensa maioria. Para quem ainda não pegou, então, onde que se deve começar, quem trabalha com sucessões? Gente, como eu disse, eu sou analógica, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, na minha opinião, é imprimir. No meu caso, eu imprimi, ele anda comigo sempre, hoje foi um lapso, ele anda comigo no meu carro, ele está lá no carro agora, porque o meu PL está já anotado. Então, toda vez que eu estou em reunião de grupo de pesquisa, em sala de aula, que eu estou falando alguma coisa e me dou conta de alguma inconsistência, de alguma incoerência, eu já vou anotando. Vai ser lançado esse... Não sei se algum dia eu conseguir organizar as minhas anotações, mas eu acho que é por aí, assim, é uma coisa para ter na cabeceira. E começar a estudar. Antes de dormir, sempre dar uma lidinha ali nos artigos. Eu acho que é importante ter o PL ali de companheiro.
tá? Acompanhar os eventos da comissão. Acompanhe aqui atentamente, Esse né? é o nosso Já primeiro... fica o convite para poder se inscrever, ser membro da comissão. A gente acaba absorvendo conteúdo até de forma, até sem querer, né? Porque esse contato que a gente tem com colegas de trabalho que atuam na mesma área acabam trazendo sempre os casos deles que muitas vezes a gente não vivenciou ainda. Exato. Isso é muito interessante, né? E assim, ó, fica a dica aí para o pessoal, né? Eu sei que o advogado corre muito, né? E às vezes é difícil separar um tempo para fazer uma leitura, né, com mais vagar, fazer um curso, mas podcast é uma coisa fácil de ouvir, né? Dá para ouvir enquanto faz compra no supermercado, tá na academia, tá no carro. Então fica aí a sugestão. Hoje a gente falou um panorama bem geral, mas fica aí a sugestão de tratar artigos, blocos de artigos específicos aí, para pelo menos a gente estar dando contribuição, né? Para o pessoal que tem dificuldade de separar tempo, né, para estar estudando, se atualizando, mas super necessário. Passou da hora até. Vamos virar fã aqui do podcast. E Renata, numa frase, o PL 4 de 2025 é um avanço, um retrocesso ou é uma oportunidade? Eu acho que todo avanço, todo retrocesso é sempre uma oportunidade de crescimento, né? Já englobou tudo. Não? Então, assim, eu sou otimista. Para mim, o copo está sempre meio cheio, né? Eu vejo problemas, vejo percalços, consigo ver na prática que futuramente a gente vai levar um tempo até acomodar Vejo tudo isso, mas eu ainda acho que é uma oportunidade para crescer, é uma oportunidade para se especializar, quem ainda não fez uma especialização, é uma oportunidade para discutir o direito de família, o direito das sucessões. Então, eu vou escolher aí a alternativa da oportunidade. Renata, obrigada. Obrigada a vocês. Pela tua disponibilidade, Imagina. tua generosidade, todo esse conhecimento compartilhado. Hoje é o nosso primeiro episódio do podcast da Comissão de Sucessões. Muito sucesso para vocês, meninas. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Realmente assim. Passou muito Em rápido. conjunto, Eu nem sei quanto tempo a gente conversou, mas passou muito rápido. Bem especial. Foi unanimidade, né? Eu agradeço. Puxa, que legal. Eu desejo muito sucesso a vocês aqui. Obrigada. Me avisem dos próximos episódios. Sim, pode certeza. deixar. Desse também. A princípio, a nossa organização ela vai ser dividida com a Comissão de Direito de Família, né? Então, um mês é direito de família, um mês é sucessões, um mês é direito de família, outro sucessões, para a gente sempre trazer pessoas que possam engrandecer aí os debates, né? E começamos aí no melhor que a gente poderia ter, com certeza. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, pela recepção e pela conversa. Poxa, foi muito bom. Foi ótimo mesmo. Saio muito feliz. Acredito que a Cíntia também. Muito feliz. Eu também. Passou muito rápido. É verdade. De verdade. Conseguimos seguir o cronograma, que é difícil. Às vezes vencemos o cronograma que estava grande e profundo. Que bom. Exatamente. Fico bem feliz. E fica mais uma vez o convite aí para quem quiser acompanhar a gente. Todo mês teremos novidades. E esperamos sempre ter pessoas aí do mais alto gabarito, assim como a doutora Renata Halp. É isso. Só então, último aviso. Para quem está ouvindo, o texto do PL está disponível no site da Câmara dos Deputados e a gente recomenda a leitura. Até o próximo Descomplicando Sucessões.